A menopausa em si é fácil de dar o diagnóstico, né? Parou a menstruação, o FSH subiu, não tem estradiol, menopausou, a própria paciente já dá o diagnóstico. Mas o período que antecede é o período onde essas alterações metabólicas se aceleram muito. E é um período que o médico tem uma certa dificuldade para dar o diagnóstico, porque é difícil mesmo. Olá, eu me chamo Mariana Queiroz e nós estamos aqui no Pod Science, o podcast do Grupo Longevidade Saudável, onde a ciência e a prática clínica se encontram para transformar a maneira como a gente enxerga a saúde e a longevidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre menopausa e obesidade. Dois temas, ou um tema só, interligado, muito relevante. E quem eu trouxe aqui para falar sobre isso com a gente é a doutora Sônia Umbelino, ela que é professora da Faculdade de Longevidade Saudável, é médica, está com a gente há muito tempo. Doutora Sônia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem? Muito obrigada, Mari, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? No seu horário que as pessoas vão assistir, mas para mim é uma honra, um privilégio enorme estar aqui nesse podcast, nesse seminário internacional fantástico, que trouxe um tema que é assim, que urge, que é a saúde da mulher, né? E eu estou muito feliz que eu vou falar da correlação direta, que é uma correlação direta entre menopausa e saúde. Vou mais além, Mari. Os médicos que estão mais atualizados, eles têm na cabeça que a menopausa é um marco e que é muito difícil uma mulher privada de hormônios se manter magra e o mais importante, se manter saudável. Mas a minha palestra vai abordar algo muito mais além, que é a transição menopausal e que muitos colegas desconhecem, que as maiores alterações metabólicas impactam a mulher exatamente nesse período anterior à data da última menstruação espontânea, que é a menopausa. Acho que, inclusive, você já traz aí um panorama inicial, porque a gente tem a menopausa como uma fase normal da vida da mulher e a obesidade como uma questão meramente estética e muitas vezes resumida a um excesso de consumo de calorias, né? E a gente sabe que não é tão simples assim, nenhuma dessas condições são tão simples assim. Queria, inclusive, que você já pudesse dizer isso um pouquinho pra gente, porque que é tão importante que os médicos e que as mulheres, de modo geral, ampliem o conhecimento e a visão sobre essas duas condições. É interessante que quando a gente começou aqui o podcast, a sua equipe me perguntou, doutora, qual a sua especialidade? Quem trata a mulher hoje em dia não é a ginecologista, a endócrino, é o médico como um todo, de todas as especialidades, incluindo endócrino, ginecologista, gastroenterologista, cardiologista, clínico e principalmente aqueles médicos que lidam diretamente com a prevenção primária da mulher, que é o médico da família, que é o clínico, que é aquele médico que está frente a frente com a mulher e que, se ele abordar essa mulher de uma forma preventiva, né, que eu digo para a questão da menopausa, pelo menos dos 40 anos em diante, nossa, ele está prevenindo tanta coisa. E a obesidade, ela entra num tema que vai não só de encontro às doenças cardiovasculares, né? Quando eu falo doença cardiovascular, infarto e AVC, que é a principal causa de morte feminina. A mulherada fica morrendo de medo de câncer, mas a doença cardiovascular mata 10 vezes mais do que o câncer de mama. Para você ter uma ideia, o meu mestrado, que foi na área da parte de desenvolvimento de hormônios para tratar a menopausa, eu fiz uma pesquisa no SUS e, na época, que foi em 2000, mais ou menos 2013, a mortalidade feminina no Brasil era quase 40% infarto e AVC e 2,8% de câncer de mama. Olha o disparate, né? E outra coisa que eu não canso de afirmar, que o doutor Ítalo já falava muito tempo lá atrás, é que na janela de oportunidade, os primeiros 10 anos de menopausa, a terapia de reposição estrogênica protege e reduz, inclusive, o câncer de mama. E a gente sabe que a obesidade, ela é o eixo central, uma das principais causas de
todos os tipos de câncer. E é interessante que uma das palestras aqui do seminário houve uma comparação que eu achei assim super pertinente. A gente sabe que o tabagismo, né, o cigarro, é um fator de risco que a gente consegue remover e ter prevenção de muitas doenças. Sim. Então, o cigarro de hoje é a obesidade. Na hora que a gente consegue prevenir a obesidade, a gente consegue prevenir o câncer, a gente consegue prevenir o diabetes, a gente consegue prevenir o infarto, a gente consegue prevenir o AVC, a gente consegue prevenir todos os tipos de cânceres, todas as causas de mortalidade. E eu quero chamar a atenção para esse período de transição menopausal, que é o período ali que antecede a menopausa em si. Então, a menopausa é quando a mulher para de menstruar, né? De forma espontânea, dali para frente ela não menstrua mais. Mas até ela chegar ali, há um decréscimo hormonal impressionante. E esse decréscimo hormonal começa 10 anos antes da menopausa, mas ele se intensifica uns 4, 5 anos antes da menopausa. E a média de idade da mulher brasileira que entra em menopausa é 48 anos. Uhum. E a expectativa de vida atual é 79 anos. Imagine uma mulher que vai passar muito mais, Pelo talvez menos 30 anos. pelo menos 30 anos, né? Mais da metade da vida em deprivação hormonal. Como que você vai querer que essa mulher chegue lá bem? Com o peso equilibrado, com a saúde em dia e, o mais importante, com a sua qualidade de vida. Então, privar essa mulher de uma reposição hormonal adequada, e não falo só da reposição estrogênica, mas de toda a hierarquia hormonal, é privar essa mulher de ter saúde, é privar essa mulher de fazer boas escolhas. E como que isso vai impactar na questão da obesidade? Simplesmente porque o estradiol, né, ele é quem vai coordenar toda a parte de balanço energético feminino. Então, o metabolismo energético do homem é completamente diferente da mulher. Então, todas aqueles guidelines em relação a medicamentos para baixar lipídios e outras drogas que talvez funcionem bem nos homens, não vão funcionar nas mulheres, porque o impacto hormonal na mulher, nesse sentido, é crucial. Para você ter uma ideia da proteção estrogênica da mulher, nós infartamos 10 anos depois dos homens. Nós temos doenças como a insuficiência cardíaca e morte súbita 10 a 20 anos depois dos homens. Então, por quê? Porque o estradiol nos protege. Mas, depois disso, todas essas doenças são muito mais severas em nós. Por exemplo, o infarto fulminante, que é 50% nos homens, nas mulheres é 64%. Então, as mulheres, elas entram em menopausa aos 48, 50 anos, mas elas só vão ter esse desfecho 10, 15 anos depois. E aí eu acredito que seja por isso que muitos médicos não fizeram ainda a correlação, porque se eles não são ginecos, se eles não são endócrinos, se eles não são cardiologistas, se eles não estão estudando essa parte hormonal e metabólica, então, não é meu papel, lidar com isso. E a medicina está passando por uma transformação imensurável, né? A gente está vendo aí a invasão da inteligência artificial, e se o médico ele não entrar e estudar realmente essa medicina personalizada, essa medicina de alta performance, ele vai perder para os guidelines, né? Ele vai perder. Então, como eu vinha falando, qual o papel do estradiol, então, nesse metabolismo? Por que ele é tão importante? O que é que ele faz? Isso. Então, existe... Explica pra gente, porque a gente conhece estradiol como um hormônio sexual, né? Então, o que ele tem a ver com a obesidade? Então, tem tudo a ver. Porque por ele ser sexual, ele age em que função? Reprodutiva. Qual é o nosso papel biológico, né, como seres vivos? Perpetuar a espécie. Então, tudo gira em torno desse tema. A mulher que está no menacme, que não entrou em menopausa ainda, que está na fase reprodutiva, ela tem uma distribuição de gordura que é feita por ação do estradiol em acúmulo de gordura subcutânea.
no quadril, no bumbum, né, nas coxas, nessa região aqui. E ela tem muitos receptores adrenérgicos na gordura abdominal, que por ação das catecolaminas estimuladas pelo estradiol, leva à lipólise, queima. Então, a mulher, ela não é para acumular gordura visceral nem abdominal. Ela é para ficar praticamente sem esse tipo de gordura. Que esse é um padrão que a gente chama andróide, é um padrão do homem. Mas por que isso? Porque essa gordura que é depositada no quadril, no bumbum, é uma gordura que ela vai ser... Ela tem que durar muito tempo e ela vai ser aos pouquinhos sendo consumida. Por quê? Porque a mulher precisa engravidar, né? E ela precisa amamentar. Então, é uma gordura que ela vai usar aos poucos. O homem não, ele acumula mais gordura abdominal, porque ele ia caçar. Então, ele precisava de uma gordura de fácil acesso, por um curto espaço de tempo. Então, essa gordura visceral é uma gordura altamente metabólica. Por isso, essas são diferenças gritantes e que vão ter o seu papel na progressão de doenças lá na frente, que vai diferenciar muito o papel do homem e da mulher, né? Então, muito bem. Quem vai fazer essa distribuição de gordura é o estradiol. Ele vai atuar em áreas cerebrais, principalmente no hipotálamo, que é a região que cuida do balanço energético e do comportamento alimentar. Então, lá no hipotálamo, o estradiol vai lá e ativa uma área que vai fazer com que a mulher tenha mais saciedade. Ela vai lá no núcleo arqueado e ativa os neurônios que vão dar mais saciedade. Então, quando a mulher chega ali na transição menopausal, que ela começa a ter declínio do estradiol, aumento do FSH, há uma perda neuronal. É interessante. Esses neurotransmissores não avisam que não preciso comer mais. A menopausa ela se dá pela falência ovariana, mas um dos órgãos mais afetados é o cérebro. Então, por isso que não é uma transição só reprodutiva, né? É uma transição reprodutiva, neuroendócrina, e é realmente uma reengenharia metabólica que acontece nesse período que a mulher está entrando no processo de menopausa. Outra questão que o estradiol ativa é uma outra região do hipotálamo, que é o núcleo ventromedial, e que vai ser responsável por 3 funções importantíssimas. Uma é o gasto energético, ou seja, o metabolismo acelerado, né? Então, quem faz isso é a ação estrogênica. Outro é a distribuição de gordura que eu acabei de falar. E o terceiro é uma área que poucas pessoas sabem, mas é a área de locomoção feminina. Então, a mulher está entrando em menopausa, coitada, ela perde a saciedade, ela fica mais compulsiva, ela quer comer mais. O metabolismo dela despenca, o gasto energético dela vai lá para baixo. A distribuição de gordura muda do padrão ginecoide, cinturinha fina, quadril largo, para o padrão androide. E a locomoção dela diminui. Ela quer ficar mesmo sedentária, parada. Sem contar as repercussões que acometem a parte de humor dessa mulher, né? Porque a serotonina despenca, a serotonina também influencia o comportamento alimentar. A acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória, também despenca. A noradrenalina aumenta, aquela mulher passa a ter aqueles sintomas vasomotores, os calorões, a oscilação de humor, a ansiedade, a melancolia. E óbvio que tudo isso corrobora para o comportamento alimentar disfuncional. E aí, vamos tratar essas mulheres só com medicamentos? Ou só com uma dietinha que ela não consegue fazer? Não. E atividade física e sono de qualidade, se ela não consegue dormir porque ela está entrando em declínio hormonal, porque o estradiol também interfere na qualidade do sono, tanto que a mulher, quando ela está entrando aí nesse processo de menopausa, ela até consegue dormir, mas o sono ele fica todo fragmentado, fica todo picotado. Então, são assuntos assim de extrema relevância que a longevidade está trazendo aqui para todos os médicos que estão ligados. Os médicos, a maioria já acordou para essa questão hormonal, né? Que essa questão hormonal é metabólica, é de saúde, é de fisiologia, e qualquer especialidade médica
quer que seja, tem que entender o básico disso aí, porque Sim. senão a gente vai ficar só dando medicamentos, aí a gente recebe aquela paciente no nosso consultório, eu recebo muito porque meu posicionamento é muito em relação à saúde da mulher em menopausa, então muitas que me acompanham nas redes sociais já vêm antes, né, porque eu bato em cima dessa Sim. tecla da transição menopausal, que é o ideal, mas às vezes eu pego mulheres acima de 60 anos, por exemplo, é muito comum, porque tem aquela questão da janela de oportunidade, a janela de oportunidade é o melhor momento, porque se eu estou lidando com prevenção, quanto mais cedo eu tratar, Melhor. melhor. Uma vez que eu tenho placas de ateromas formadas, eu tenho uma mulher já com hipertensão, eu já tenho uma mulher diabética, eu já tenho uma mulher com obesidade, síndrome metabólica, eu não consegui fazer a prevenção, mas isso não significa que eu não possa tratar com a reposição hormonal. Então, a medicina está passando por um outro paradigma, uma outra mudança. Então, eu falo muito, a janela de oportunidade não é excludente. Não é, eu só posso tratar até Depois 10 que anos. passou, acabou minha Acabou, chance. gente, a mulher de 60 anos, hoje em dia, é uma mulher ativa, é uma mulher que tem... A minha mãe tem 64 anos e tem muito mais energia que eu. E a minha mãe tem quase 80, querida. Idade 1000. É isso. Começou a reposição dela depois de 62 anos. Então, se não fosse minha mãe, provavelmente não teria feito, não estaria fazendo reposição, né, hormonal. E está linda, maravilhosa, beirando os 80, ela está com 79, viajando, curtindo a vida, dando um show de alegria, de felicidade. Então, são esses estímulos que a gente tem. Agora, veja bem, aí a mulher chega aos 60 anos, que também hoje, eu não vou nem dizer, eu acho que é quase um auge, né? Com certeza. A gente vê tantas... em todos os aspectos. Todos, né? a gente ela vê... está bem resolvida, geralmente, ela sabe o que quer, o que ela não quer. né? Ela pode ir, pode vir, os filhos já estão criados, geralmente é isso, né? A gente, quando fala assim para o público leigo, a gente vê as celebridades, aí essa novela que está passando é a Débora Bloch, com 60 e poucos Odete, anos. né? Nossa, dando um show! Então, essa qualidade de vida que a gente quer, esse perfil de mulher que a gente quer. Sim. A gente não quer um bando de mulher com 60, 70 anos, todas acima do peso, com um remédio para baixar colesterol, outro remédio para baixar a glicemia, outro remédio para dormir, outro remédio para depressão, que é assim, né? Sim. Agora a gente tem o boom das canetinhas emagrecedoras, eu vou abordar esse assunto lá na minha palestra, que realmente é um arsenal terapêutico bacana, mas não adianta você fazer uma canetinha dessa se a mulher não criar um banco de músculos, que é outra decadência, né? É outra degeneração que acontece, que é a sarcopenia, que o estradiol ele tem uma ação muito importante no ganho de massa muscular, né? Então, quando ele cai, há uma perda, e isso começa pela perda da força muscular, que é pouco diagnosticada. Então, quando a gente vê uma mulher com a baixa massa muscular, a gente vê, é visível, é perceptível, mas a gente não vê, não detecta a força, que é a primeira coisa que vai embora. Então, a gente tem que ter um banco de músculos, e esse banco de músculos vem com uma boa alimentação, uma boa noite de sono e treino. Claro. Não é só o treino aeróbico, a caminhada, que é muito importante, mas não pode ser só isso. Tem que puxar ferro mesmo. Existe a possibilidade dessa mulher, tanto na transição como a mulher já menopausada, ela fazer uma mudança de estilo de vida a ponto dela se sentir muito melhor, ainda que não esteja fazendo a reposição hormonal? Sim, é necessário. Primeira linha de tratamento é estilo de vida. O ajuste do estilo de vida. É a primeira coisa. Porque, assim, olha, minha mãe ficou hipertensa no momento em que entrou na menopausa. E aí foi ao cardiologista e recebeu aquela belíssima mensagem de: toma este remédio para o resto da vida. E aí ela, porque você é hipertensa, foi assim que ela ouviu. E minha mãe, muito questionadora, sempre foi e falou assim: sou como, doutor? Porque eu nunca fui. Tô com 53 anos e nunca fui hipertensa. Tô agora hipertensa, né? Ele falou: mas a hipertensão é assim.
e você vai precisar tomar esse remédio agora pro resto da vida. E aí é o seguinte, agora minha mãe vai fazer agora, 64 anos, dia 10 de novembro. E ela não está mais hipertensa. Eu fui conversando com ela de tudo que eu venho estudando, ouvindo, aprendendo com vocês, né? Coisas simples. Falei, mãe, olha, eu sei que a alimentação precisa conter tais coisas. Eu sei que isso aqui não é legal. O leitinho, adorava, né? O leitinho todo dia, o pãozinho. Falei, olha, não come isso. Come um ovinho pela manhã. Fui ajudando ela. E aí, assim, minha mãe joga vôlei até hoje. Joga desde novinha, né? 64 anos, joga no time master. Ativa, que legal. Vai a campeonatos. Foi pra academia fazer musculação. E aí, simplesmente, essa pressão que ficava ali no 12/8 com a medicação passou a ficar no 11/6, 11/7. E ela falou, Mari, não tô entendendo. Fica sempre monitorando, né? Com o aparelhinho. Não tô entendendo, minha pressão tá o tempo todo baixa agora. E eu tomo remédio, mas ela tá ficando baixa. Falei, mãe, olha, então você procura um médico, porque eu sei que não pode parar esse remédio assim, de repente. Não sei como isso funciona. Mas talvez você não precise mais do medicamento. E aí, assim, dito e feito. Ela fez o desmame e a pressão agora é normal. 11/7 é a pressão dela, normal, que sempre foi anteriormente. E tá assim. Não faz ainda reposição hormonal. Entende? Não está fazendo. É outra mudança de paradigma, porque antes a medicina decretava, né? Isso, você está hipertensa para sempre, você está diabética para sempre, você vai tomar esse remédio até você morrer. E hoje não é mais assim. Não é mais. A maioria já consegue olhar. E até a gente, né? O paciente chega diferente agora. Porque é isso. Minha mãe, há 10 anos atrás, conseguiu fazer essa pergunta. Ela não obteve a resposta que ela queria. Mas ela conseguiu fazer essa pergunta. Eu sou hipertensa como? Olha, porque que eu nunca mente questionadora, né? Ela é muito assim. E aí, só que agora a gente tem acesso a informações e consegue realmente chegar no consultório do médico e dizer, doutor, mas espera aí. Eu não estava assim até ontem, né? O que aconteceu, sabe? Mas o que mais que eu posso fazer para isso, né? A longevidade mesmo. E vocês, professores e médicos que estão aí, eu acho que isso é um papel importantíssimo, inclusive, a gente fala, mas hoje o médico tem que estar na rede social. Cara, isso é um mega trabalho social e educacional que você faz na vida de milhões de pessoas, milhares de pessoas. Eu falo assim, hoje o marketing, você que trabalha no marketing, é importante, sim. Mas é muito importante a gente que estuda, né, que estuda fisiologia, colocar a nossa boca no mundo, porque enquanto a gente que estuda, que se dedica, que está embasado, né, em artigos científicos, na nossa prática clínica, que a gente tem histórico para falar e ter voz, tem muitos médicos que têm tudo isso, mas têm vergonha, né? Não se posicionam, tem que se posicionar sim, tem que falar, porque senão você vai dar margem para profissionais que não estão muito bem habilitados e o pior, como já falou o doutor Francisco aí na palestra, profissionais que nem médicos são, né? Exatamente. E que se empoderam e tomam a questão hormonal e médica para si. Mas, falando aí uma coisa que é super importante em relação a essa mudança de paradigma, que nada é sentença, né? E isso eu já sei isso, olha, desde 2006, viu, Mari? Quando eu conheci o doutor Ítalo. E foi uma lição que eu carreguei para a minha vida toda, que a abordagem integrativa traz isso. Nós tratamos pessoas, né? Não tratamos doenças, nós tratamos seres humanos, e isso, o ser humano, ele muda. E ele tem a capacidade, ele tem uma plasticidade, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, como a sua mãe não é hipertensa, ela estava momentaneamente hipertensa, e as nossas pacientes e nossos pacientes também. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, em relação a homem e mulher, e o que às vezes o medicamento traz de efeito, de benefício nessa questão metabólica para o homem, não traz para a mulher. Então, se sua mãe ainda não está com reposição, pelo amor de Deus, Mari, vou passar meu telefone para você, viu? Mas olha, essa é uma briga minha com ela, inclusive. Coloca ela para ouvir esse podcast e abrir a cabeça. Mas isso é porque
ainda foi resquício lá do WHI, Sim, da relação também. de hormônio Também. com câncer, né? De achar que por ser natural e normal a gente tem que Isso, aceitar. é isso aí. Só que a gente não vive, a gente vive até os 43 anos. Agora a gente Claro. vive mais do que 79. Então, por isso você vai ficar cega de catarata, por isso que você não vai ficar Pois é. banguela. E eu ainda falei com ela porque, assim, olha, a minha avó, a mãe Não. dela, minha avó tá com 89 anos. E agora, de fato, de 85 anos pra cá, ela tá com uma demência. Uhum. Mas a minha avó não tinha nem gripe. É uma mulher que, entendeu? Sabe, assim? Aham. E até 85 anos ela estava trabalhando. Olha só. Né? Então, e na verdade a gente ainda atrela até um pouco a isso. No momento em que parou de trabalhar, dali pra cá é que sim. declinou muito. Certeza que contribuiu. Isso. E aí eu falo pra minha mãe, mãe, olha, eu já aprendi que a genética tem uma influência menor do que o nosso estilo de vida. Mas, independente disso, a sua genética me parece muito boa. Porque a minha avó tá aí aos 85 anos, começar, porque assim, ela tem 89 hoje e é lamentável o declínio, mas é um declínio pequeno cognitivo que a minha avó tem ainda. Porque ela faz uma série de coisas sozinha. Ela não fica mais sozinha. Mas ela ainda se vira. Ela toma banho sozinha, ela faz, sabe? É lamentável, por um lado, mas ao mesmo tempo falei, mãe, e você tem tempo, meu amor, entendeu? De se cuidar e não ficar nem assim, sabe? Não acompanhar a trajetória da sua mãe. Né? Então, é isso. Ainda tem um certo resquício, ainda tem, hoje lá, se a gente procurar, por exemplo, um acompanhamento médico para minha mãe na minha região, na minha cidade, é difícil encontrar esse médico capacitado para isso, ainda é difícil. A gente ainda encontra muitos médicos com uma visão muito preconceituosa sobre os hormônios, sobre a reposição hormonal. Mas eu percebo que isso está mudando. Inclusive, assim, né? Você teve uma participação muito ativa nessa luta pelo direito das mulheres ao tratamento da menopausa. Esteve lá nos representando os médicos, a classe médica e as mulheres também. Foi para as mulheres terem acesso à terapia de reposição pelo SUS. Exato. Né? E que não e que é um tratamento completo dessa menopausa, né? Sim. E o que a gente pode entender como esse tratamento completo, assim, que esse médico precisa enxergar, porque eu acho que nem é só a reposição hormonal, né? Não, é um contexto, como eu falei, primeira linha de tratamento é estilo de vida, e todos os estudos mostram isso. A redução do peso, ela impacta diretamente na pressão arterial, na diminuição da síndrome metabólica, na diminuição do diabetes. Então, o controle da obesidade realmente traz um impacto muito grande na saúde de todo mundo, especialmente da mulher, porque quando chega na menopausa, na transição menopausal, o ganho de peso já vai para 3 quilos. Na transição, que é a média de ganho de peso. Tá? Então, a questão da atividade física regular, que eles falam pelo menos no mínimo, seria 150 minutos por semana, e uma caminhada intensa, não é aquela caminhada só conversando, né? Aquela caminhadazinha intensa. E agregada também a um treino de força. A questão da alimentação é fundamental. Então, a alimentação mais anti-inflamatória possível, mais baseada na dieta mediterrânea. Então, muitos legumes, muitos vegetais, proteína magra, frutos do mar, mesmo que seja carne vermelha, mais magra, sem muita gordura. E a questão não é ser ou não ser gordura, que também é outro mito, a questão da gordura, né? A gordura boa a gente tem que ter, e a gordura saturada também tem que ter um pouco. Então, o azeite de oliva, o abacate, a gordura natural da manteiga, não da margarina, enfim. Tem coisas tão simples, né? Que a gente vai sendo enganado. A questão do sono, né? De dormir mais cedo, não dormir meia-noite. Quantas pessoas eu recebo lá na clínica, que eu vou perguntar sobre sono, a pessoa vai dormir... Não, doutora, eu durmo cedo, meia-noite. Cedíssimo. Olha, eu vou te falar, eu até brinco, porque as minhas amigas ainda são assim, dormem meia-noite, 1, 2 da manhã.
e dormem pouco, porque acordam cedo para Uhum. trabalhar no dia seguinte, né? E eu durmo 9h30 da noite. Na verdade, eu dormiria 7 horas da noite. Gente, imagina, se tua avó tá assim, imagina como que você vai chegar lá, viu? Eu dormiria às 7 da noite, mas é porque eu tenho as atribuições dentro de casa, com filho e tal, então eu não consigo. Mas assim, essa hora eu tô bocejando muito e doida pra deitar já. E aí me deito às 9h30, 5h30, eu já tô de pé e adoro essa rotina. E de fato ela mudou completamente o meu dia, mudou totalmente, né? Na verdade, eu fui ajustando, não foi assim, a partir de agora eu vou dormir 9h30, não foi isso. Eu comecei a acordar mais cedo. Exatamente. Eu Não falo é? muito isso. Começa a organizar o seu sono, organizando a hora que você acorda. Acorda, exatamente. E foi ótimo, Isso porque aí o que mesmo. acontece? Eu acordo, e aí, assim, maravilhoso também ter uma contribuição, porque eu trabalho em casa, e isso é ótimo porque se eu precisasse acordar, tomar banho, me arrumar para ir até o meu local de trabalho, eu acho que eu perderia o meu melhor momento. Porque às 5h30, 6 da manhã, minha mente está tinindo. Aham. E aí eu trabalho muito bem até 11h30, meio-dia, mais ou menos. E aí eu vou pra academia, descansar a minha cabeça, cansar o meu corpo, sabe? E aí eu ainda consigo ter um round 2 de trabalho na parte da tarde. Mas essa mudança do meu horário de sono foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Você sabe o que é isso, né? Ajustei meu ritmo circadiano. Cronobiologia. Viu? Cronobiologia. Ah, Os melhores horários para se treinar é o primeiro horário, quando você acorda, o horário de meio-dia é Olha, eu amo treinar essa hora. maravilhoso. Eu Então, à amo. noite você fez reparo, à noite você construiu memória. Quando você acorda pela manhã, você está no seu auge, cortisol lá em cima, T3 lá em cima funcionando, testosterona foi produzida à noite enquanto você estava dormindo, GH. Então, a fluidez de Isso aí, foi raciocínio, de muito bem. rendimento, é muito maior pela manhã, sem comparação. E aí, às vezes, eu ainda brinco assim, ó, no meu próprio Instagram, eu brinco e falo, gente, pra mim hoje o dia de trabalho deu. Só que são 2 horas da tarde, entendeu? E as pessoas devem Aham. ficar, né? Eu falo, olha só, até agora eu trabalhei muito. Vocês estavam dormindo, eu estava trabalhando. E outra coisa, Mari, número de horas não significa rendimento. Às vezes, você que Exatamente. trabalha com criatividade, que tem que estar tudo fluindo, às vezes em uma hora você cria um monte Isso. de coisa. E às vezes você passa 4 horas e o negócio E não não sai. sai. Isso aí, exatamente, Né? exatamente. Então é sobre performance, não é sobre tempo. Isso, exatamente. E é isso que os ensinamentos que a gente tem aqui da longevidade, esses pilares, dá pra gente, performance. Eu estava conversando com algumas dinossauras da minha época, né, Nayara, e eu não me troco. A idade que eu tenho hoje, que eu já passei, estou exatamente na menopausa, para quando eu tinha 30 anos. Olha, Eu imagino. É porque Imagino você não que viu minha trocaria. foto de 30 anos, né? Quando eu conheci essa medicina maravilhosa. Eu brinco assim, que eu estava a treva de todas as trevas do universo. E O no momento em que hipotireoidismo, supostamente era para a gente estar no auge, né? no auge, insatisfeita com a medicina que não me dava resultado, o hipotireoidismo subclínico, que ninguém dava diagnóstico, um TSH de 3,5. Eu falo muito da minha história porque eu tenho visto que isso tem servido como inspiração para outros médicos e Nada médicas. melhor que o exemplo real. Uma fadiga adrenal, porque médico dando um plantão, feito uma louca, trabalhando, feito uma louca ainda com as atribuições domésticas, né, que a gente não perde, de filho, de casa, de marido, de estudar, e aquela responsabilidade, porque o perfil do médico é um perfil de muita responsabilidade, a gente aprende desde cedo isso, e a gente carrega isso dentro da maioria de nós tem esse perfil psicológico, e aí não tem suprarrenal, minha querida. Que aguente. É verdade. Eu imagino. Quando você começa a trabalhar essa hierarquia e você começa, porque a gente tem aquele treinamento tão para protocolos de diagnóstico de doença e tratamento, que a gente esquece a base, a gente esquece como é a nossa bioquímica, que ela precisa de micro e macronutrientes, a gente esquece como é a nossa fisiologia, que tem uma hierarquia, para que servem os hormônios, a gente esquece a bioquímica e a gente fica na farmacologia.
paradoxo incrível, porque aí o médico incrível. cuidador da saúde não tem nenhuma saúde, não É é? verdade, A não maior tem. parte deles não tem Os saúde. médicos, eles estão entre as profissões que morrem mais cedo, e principalmente as mulheres médicas, viu? Mais do que os homens até. Olha, As mulheres médicas, elas até porque dormem. é isso, a Expectativa gente de com... vida da mulher médica é 60, 60 e poucos anos. Nossa, é Tem bem menos, noção? É bem muito menos do que menos. É a muito expectativa menos. geral, né? É bem menos. Eu acho que a gente está caminhando é devagar ainda, mas estamos caminhando constantemente, que é isso, é como você falou, não é uma questão de performance, não de tempo, e a gente está há um tempo caminhando, não é uma questão só de velocidade, mas de constância, Isso, né? constância. E eu acho que a Muito gente está mais do que evoluindo, intensidade. É não isso é? mesmo. Acho que a gente está evoluindo bem, a medicina está evoluindo, acho que a gente, paciente, se informando e evoluindo enquanto paciente, acaba dando um impulso para os médicos Não evoluírem, tenha não é? dúvida que são os pacientes que geram essa demanda. Exato. E que bom que o conhecimento ficou acessível a todos, Isso. porque graças ao conhecimento, o paciente chega lá no médico e, olha, doutor, estou na menopausa, estou sentindo isso, estou com esses sintomas. Olha, engraçado, Mari, deixa eu contar uma coisa que aconteceu lá em casa. Eu tenho uma filha que mora em São Paulo, faz moda. Nenhuma das minhas seguiram a medicina. Eu brinco, acho que eu traumatizei. Ela vai falar, eu não quero isso pra minha vida, não. Então, a caçula está morando em São Paulo, e aí ela ligou para mim, mãe, olha, eu fui lá no otorrino porque eu fiquei sem escutar direito. O otorrino olhou, aí viu que eu não tinha cera no ouvido, tal, me liberou. Cheguei em casa, fui no chat GPT e falei assim, chat GPT, se você fosse o médico otorrinolaringologista e tivesse diante de uma paciente assim, quais perguntas você me faria? Tem noção? E como que o médico não tem... Gente, aí ela chegou, aí o chat GPT deu uma aula, perguntou se ela tinha tontura, não. Ela falou, mãe, eu tava com tontura, o médico não me perguntou nada. Então, graças à informação, ao conhecimento, que eu falo muito que conhecimento liberta, e é por isso que eu peguei essa questão da mulher, porque eu senti na pele, e na época, como eu já atuei muito em medicina estética, foi assim que eu conheci o doutor Ítalo, numa abertura de um congresso de medicina estética, ele abriu o congresso, e eu fiquei ali hipnotizada por todas aquelas informações que ele estava falando, e eu vi a diferença que fazia quando eu comecei a aplicar a medicina da longevidade nas minhas pacientes que faziam procedimentos estéticos. Então, aqui fazia medicina da longevidade para que não... A estética vem de dentro, gente, né? é surreal a diferença. E é por isso que agora a gente está vendo muitos dermatos, Sim. muitos cirurgiões plásticos entrando na área, se aprofundando, porque sabe que a gente tem a carroceria, né? Mas se não tratar o motor, não tratar por dentro, não vai funcionar. E aí, mas me conta uma coisa, essa questão da sua filha, não era aqui, né, o problema? Não era. Não era. Incrível, né? E aí, o médico nem olhou para outro canto. Não, nem olhou para outro canto. Ainda há uma compartimentarização, né? Para alguns ainda. E também eu nem culpo, porque muitas vezes é o sistema, né? Às vezes o médico ele é tão sobrecarregado, ele entra naquela coisa de atender muitos pacientes por causa da remuneração dos planos, e é algo que a gente discutiu muito agora, e graças a Deus a gente está com representantes bons no CRM, porque a burocracia administrativa cerceia a liberdade do médico. Então você tem que atender tantos por horário, você não pode solicitar tais exames, você só pode solicitar isso de exame. Então é como se o médico fosse apenas um executor de processos, entendeu?
E aí o médico ele tem que exercer o raciocínio clínico dele. Ele tem que fazer as pazes e revisar tudo lá das cadeiras iniciais que eu citei, né, da fisiologia, da bioquímica. Ele tem que rever porque nós somos complexos. Então nós não somos guidelines. Aquilo ali é para apenas dar um direcionamento, mas cada pessoa é única. O que vai dar certo com você talvez não dê certo comigo. Então, a gente tem que conhecer, e para isso a gente precisa de tempo. Né? A gente precisa de tempo para estar junto com o paciente. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que, sim, essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, vai comandar esses casos que são mais direcionados para uma patologia específica, para algo assim. Mas o entendimento do ser humano pleno, isso é só outro humano que é capaz de entender, não compreender. Tem inteligência artificial que faça isso. Não Exatamente. Tem. E eu acho importante até a gente lembrar da nossa proposta do curso Hormonologia e Terapias Integrativas, que a longevidade traz essa proposta de que o médico aluno aplique o que aprende no curso nele mesmo anteriormente, né? Até antes de levar para a própria prática clínica. Eu encontrei aqui uma aluna. Ela disse, doutora, eu não esqueci o que você me falou lá no HTI. Eu digo, o que foi? Que eu aplicasse tudo que eu estou aprendendo segunda-feira. Eu digo, e aí, como é que foi? Ela disse, eu estou aqui, ó. Muito bem. É isso, até porque ele precisa conseguir sair desse ciclo, né? De que ele mesmo não está funcionando bem, né? E aí, resgatar esse raciocínio clínico. Ele vai estar fazendo isso com ele, já começa a perceber resultados, e aí ele toma coragem também para... Eu vou fazer diferente na minha prática. Tem uma frase que fala assim, é esotérica, mas cabe bem nesse contexto, né? Que pessoas curadas curam pessoas. Com certeza. Como você está doente, você vai querer curar o seu paciente, né? Você é o primeiro a dar o exemplo. E é isso também que eu acho muito bacana, porque a gente muda todo o nosso estilo de vida, porque a gente passa a entender como esse processo funciona. Porque se eu disser para você, Mari, você tem que fazer exercício assim, você tem que fazer isso aqui assim, você tem que fazer assim, dar uma receita. Doutora Sônia, mas a senhora faz, porque isso é bem difícil de botar na minha vida. Então, aí você tem que ter algo plausível que faça você exercer essa mudança. E quando você experimenta e quando você sabe os mecanismos, então fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil para você mudar. Engraçado, eu lembro tanto quando eu comecei lá na pós, eu fiz uma revolução em casa, gente. Olha, vocês têm noção de mudar panela, sabe? Imagina, gente, eu fiz essa revolução, imagina. De mudar cremes, e olha a mulherada aí que está passando pela menopausa, que o colágeno da gente vai embora, é outro cuidado que a gente tem que ter com os contaminantes ambientais. Então, hoje eu penso 2 vezes quando eu vou comprar um cosmético, sabe? Olhar ali se tem, até porque as promessas são muitas, né? De que você vai ficar linda, maravilhosa, mas a troco de quê, né? Exato. Verdade. Maquiagens, cremes e tudo. Até eu acho que shampoo, a gente não faz ideia, né? Do que é que influencia. Desodorante. Protetor solar. Vão me assassinar aqui, mas, gente, protetor solar tem que ter muito cuidado. E às vezes a pessoa fica num ambiente fechado como esse e usa o protetor solar todos os dias. Eu tenho amigas assim, já briguei com elas. Só que eu não sou médica e eu não tenho credibilidade nenhuma. Mas aí agora tem que ser convive com muitos médicos. Eu vou indicando os perfis de vocês, entendeu? Eu falo, segue esse aqui, porque ela fala sobre isso. Segue esse, porque ele vai te explicar sobre isso. Eu não vou ficar aqui repetindo, porque eu não tenho credibilidade nenhuma. Mari, eu queria muito chamar a atenção para esse período aí antes da menopausa e da transição, sabe? Pois faça isso. Quero que eu ia te pedir. Deixe uma mensagem para nós. A menopausa em si é fácil de dar o diagnóstico, né? Parou a menstruação, o FSH subiu, não tem estradiol, menopausou, a própria paciente já dá o diagnóstico. Mas o período que antecede é o período onde essas alterações metabólicas se aceleram muito. E é um período que o médico tem uma certa dificuldade para dar o diagnóstico, porque é difícil mesmo.
são modificações sutis, tanto clinicamente quanto Como laboratorialmente. Então, qual seria assim o ponto-chave para se dar um diagnóstico de transição? Você vai ver a idade, mais ou menos cronológica, né, da mulher, obviamente os sintomas dela, porque uma das coisas que mais ela vai, que impacta nesse início de transição menopausal é a qualidade do sono e o acúmulo de gordura abdominal. Primeira coisa, a distribuição dessa gordura vai mudando, ela vai vendo que, acumulando mesmo comendo o que ela comia, mesmo treinando o que ela já treinava, mesmo fazendo tudo o que ela fazia antes, ela vai acumulando aquela gordurinha abdominal. E nos exames, o primeiro que começa a sofrer alterações é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. É lá de cima, tudo vem de cima para baixo, né? Você fala muito em hierarquia, que é o hormônio que vai dar estímulo para aquele ovário que está entrando em declínio, não está respondendo. Então, muitas vezes, os níveis de estradiol são bem estáveis, mas a gente já começa a ter um aumento desse FSH acima de 20, acima de 25 micro-I por ml. Então, é muito importante estar atento a isso. E as irregularidades menstruais são as duas marcas registradas da transição menopausal. As irregularidades menstruais e o aumento desse FSH. Porque o FSH estimula o ovário, muitas vezes essa ovulação acontece um pouquinho antes do tempo, o ciclo encurta e aí a mulher começa a menstruar 2 vezes no mês. Perfeito. Tá? Então, aí depois, com o tempo, é que esses folículos, eles realmente vão entrando em atresia e aí as menstruações vão espaçando. Mas a primeira coisa que acontece é o ciclo ficar mais curto e esse FSH tender a subir. Então, para que os médicos fiquem atentos para não deixar passar batido esse período de transição, porque nesse período a gente já começa a ter aumento de colesterol, e aí é importante também outros exames laboratoriais que podem nos ajudar. Você está vendo aquela paciente que tem um colesterol total de 170, 180, de repente ela tem um colesterol de 200. Pô, mas eu estou comendo a mesma coisa, estou treinando, não mudei nada na minha vida, por que esse colesterol está subindo? Estou começando a ter uma hemoglobina glicada mais alta. Então, essas são as primeiras alterações. O lipidograma, o colesterol total começa a subir, os triglicerídeos começam a subir, o HDL nem tanto, é mais na pós-menopausa, é mais a qualidade dele. Outra coisa que começa a sofrer alteração, e eu peço muito para as minhas pacientes, depois dos 45 anos, é o Doppler de carótidas, porque um dos estudos, que foi um estudo grande, multicêntrico, mostrou assim. A maioria dos estudos, como eu falei, antes e depois da menopausa. E alguns estudos agora estão preocupados com a idade que a mulher entrou em menopausa. Porque o que conta não é a idade cronológica, é a idade ovariana. É a idade que o ovário faliu, entende? Ali é a idade mesmo. Então, eles fizeram uma correlação entre o último período menstrual, o ganho de gordura abdominal e o aumento da espessura das carótidas. E o que é que eles viram? Eles viram que as mulheres na idade fértil, o tanto de gordura visceral que elas tinham por outros fatores de obesidade que não o estrogênio, não repercutia na carótida normal. A mulher em transição menopausal tem um aumento de 8,2% ao ano dessa gordura visceral. E eles começaram a ver o reflexo na espessura da carótida. E essa espessura da carótida é uma medida usada em medicina para ver a disfunção, né, endotelial, disfunção arterial, o impacto, porque isso vai no futuro próximo, é o que vai ser o causador das doenças cardiovasculares, né? E eles viram que na pós-menopausa, esse aumento da gordura visceral continuava, embora numa velocidade menor. Em torno de 5,2%, e também o espessamento da carótida continuava numa velocidade menor.
E eles observaram que cada aumento de 20% nessa gordura visceral se refletia um aumento de 2% de espessamento da carótida. Olha. E o Doppler de carótida é um exame fácil, é um Sim. exame que não é invasivo, não é um exame oneroso e não custa nada a gente solicitar. E em relação à obesidade, o mais importante é a gente orientar essa paciente em relação a uma dieta que impacte a gordura visceral. Entendeu? Uma dieta anti-inflamatória, de baixa carga glicêmica, que controle principalmente os picos de insulina. Isso é o principal, porque o que está no cerne dessa questão da gordura visceral são os picos de insulina, levando à resistência insulínica e levando à formação de liberação de citocinas inflamatórias, porque essa gordura abdominal é uma gordura que libera muitas citocinas inflamatórias. Então, se a gente começar a atuar já na transição menopausal, levando esse conhecimento principalmente aos médicos, que fiquem atentos e que orientem as suas pacientes e que monitorem isso, ao invés de, quando esse colesterol chegar em 200, passar uma estatina, que comece a ter um olhar para a parte hormonal e incentivar e prescrever estilo de vida como uma prescrição médica formal e mostrar para essa mulher que ela pode mudar o destino dela se ela começar a atuar agora. Isso é muito... Olha, se eu deixar esse recado E isso aqui, a gente está falando de feliz. Cerca de 10 anos antes dessa menopausa chegar. Sim. Então tem tempo para agir, né? Sim, tem tempo para se cuidar e entrar na menopausa de outra maneira, né? Gente, ser uma fase maravilhosa dessa que você não troca pelos 35. Porque eu estava 30 a treva. E eu passei pela transição. E agora linda, maravilhosa. Não tem nem cara de que está na menopausa. Gente, eu estou menopausada. O povo fica... Uma vez eu olhei no Google assim, qual a pergunta que mais fazem sobre mim? Eu toda vaidosa, não sei coisa de menopausa. Não, era a minha idade. Pois é, mas com certeza. Eu não tenho a menor dúvida de que seja isso. Aliás, geralmente, as médicas que sentam aqui, nossas professoras, estão aí se cuidando dessa maneira há muito tempo. Para todas elas a gente olha e diz, você não tem essa idade, não é possível. Não, Mari, e quando a gente vê as fotos de quando a gente começou na longevidade, e agora, gente, não tem uma que escape. Nova era mais velha do que... Nossa, gente, não tem uma que escape. Pode fazer aí um estudo estatístico dessas médicas. É isso. Que não tem erro. Ou seja, funciona, né? Funciona. O básico funciona. O básico funciona e consegue proteger a gente, salvar muita vida. E salvar muita vida não só de livrar do óbito, mas salvar a vida de fazer de ter viver, qualidade, né? de vida, isso aí, de né? permitir viver uma boa vida. Isso é muito bom. Doutora Sônia, olha, muito obrigada por ter vindo aqui, por dividir todo esse conhecimento. Sim. Meus parabéns por você estar na linha de frente dessa briga, porque as mulheres merecem isso. A menopausa está ganhando uma grande relevância, como ela sempre mereceu, né? Mas agora ela está ganhando muita relevância, muito holofote. Exatamente. E é muito bonito ver você na frente disso, viu? Eu me emocionei. Obrigada. Não me faça chorar. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Pod Science. Se você não está inscrito ainda nos nossos canais do YouTube e do Spotify, inscreva-se para não perder nada do que rola por aqui.